apresentar a doutora Melissa Oliveira. É graduada em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, residência em oftalmologia pelo Centro de Estudos e Pesquisas Oculistas Associados, pós-graduação em oftalmologia pela PUC-Rio, fellow em plástica ocular e vias lacrimais pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Então, muito obrigado, doutora. Eu fui convidada pelo doutor Ricardo, agradeço muito, doutora Márcia, para vir. E ele me pediu para que eu falasse um pouco sobre a minha experiência, né? Eu sou da mesma turma que a Juliana, a mesma turma que começou a usar os filtros. Mas, para que eu tivesse algum sucesso com o meu tratamento, com os pacientes, eu esbarrei num primeiro obstáculo, que foi a minha formação também, né? Eu fiz oftalmologia, como a Juliana falou, é uma especialidade que ela me ensinou a pensar de forma muito formatada. E depois eu fiz plástico ocular e vias lacrimais. Não tinha nada a ver com oftalmopediatria, não tinha nada a ver com visão subnormal, não tinha nada a ver com transtornos de aprendizagem. Eu não conhecia nada disso. Então, eu tive que fazer dessa minha dificuldade um estímulo, uma motivação para que eu conseguisse mudar minha forma de pensar e acreditasse que eu pudesse fazer algo diferente, sabe? Eu cheguei nisso há mais ou menos 2 anos e meio, porque a mãe de um paciente veio me perguntar sobre a síndrome de Irlen e eu não sabia. E depois, vindo no meu primeiro curso, DARVI, eu vi que meu filho tinha. Hoje ele já usa filtros e tudo. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente se convencer, a gente sair da inércia e fazer algo diferente, ter o empenho, o esforço de querer pensar diferente do que a gente já vem acostumado, sabe? Da segurança daquilo que a gente já tem à prática. Mudar toda a forma de pensar para que aí sim a gente conseguisse, para que eu conseguisse fazer algo novo. E eu resolvi não trazer nada muito conceitual, porque já foram bem abordados, eu trouxe alguns casos, poucos casos, para que a gente conversasse. Então, esse caso, para cada caso, eu trouxe algo que me chamou a atenção, para não falar tudo de todos os casos, tá? Mas a gente vai somando as características para a gente ver tudo que pode aparecer num paciente, né? Ou bastante coisa que me apareceu nesse primeiro ano. Esse paciente, ele tem 13 anos, é um jovem, e quando ele chegou para mim, ele falou assim: eu não enxergo bem, a luz me machuca. Isso me chamou muito a atenção. Ele ter a consciência que a luz fazia muito mal para ele, que a luz machucava ele. E a mãe me disse que, desde pequeno, ele tinha muita fotofobia, desde pequenininho, que ele andava sempre com a cabecinha assim no ombro dela, muita cefaleia, incapacitante, inclusive, mas que, sempre que ele fazia exames oftalmológicos, ele nunca precisou do óculos, né? A mãe dizia também que ele não tinha prazer com nada, porque ele não conseguia brincar na praia, ele não conseguia brincar na piscina, ele ia para a aula, voltava da escola com uma enxaqueca horrorosa. Então, era um menino que não tinha nada para fazer, nem fora de casa, nem dentro de casa, vivia no escuro. O celular dele ficava no brilho mínimo e ele estudava no escuro. O exame neurológico dele não tinha nenhuma alteração, era um dos primeiros alunos da sala, sabe? Ele era muito, muito danadinho. Mas a queixa continuava, de que ele não enxergava bem, que a luz incomodava demais, e ele usava sempre um óculos de sol para tudo, só que
era aquilo que a doutora Márcia explicou para nós. O óculos de sol, ele favorece enquanto a pessoa está num ambiente externo, mas ela vai para um ambiente interno, ela não consegue enxergar, ele escurece demais, né? Na anamnese dele, não tinha nada que fazia diferença. A mãe teve uma gestação normal, o parto foi sem intercorrências. O desenvolvimento dele de movimento e fala também não teve alteração. E a mãe traz uma característica desse jovem, né, que já tem um pouco disso por ser jovem, que eles estão num momento muito difícil deles com eles mesmos, mas que ele era um paciente muito irritado, muito rígido e que se relacionava pouco com as pessoas. Eu já tive outros pacientes com essas características também. Nesse caso, era um paciente muito severo, a luz trazia tanto desconforto, tanto mal-estar, que qualquer coisa de qualquer pessoa para ele era assim, eu já suporto tudo, eu não preciso aguentar mais isso, sabe? Ele era um menino bem arredio mesmo. No exame dele, acuidade visual 20/20, ele fez um teste ortótico e sem nenhuma alteração. E eu trouxe isso em azul porque eu sempre faço a tela de Amsler para os meus pacientes, para todos os pacientes. E a tela de Amsler, ela é uma tela que ela induz um pouco de estresse visual. Então, quando a gente faz essa tela, quando ele olhou para a tela, eu falei, e aí, o que você está vendo? Olha lá no pontinho preto, tem uma tela quadriculada, o que você está vendo? Ele falou assim, olha, eu estou vendo o pontinho preto formar ondas. Ele está vibrando, e os quadradinhos estão mudando de forma. Quando ele falou aquilo, foi na frente da mãe, né? Aquilo chamou muito a atenção da mãe, porque ela não via daquele jeito, ela via uma tela quadriculada, cheia de com um pontinho no meio. A partir daí, a gente foi para os outros exames dele, né? Eu quero fazer um adendo aqui antes de começar, porque esse foi um dos meus primeiros pacientes. E, lá no início, que eu comecei a fazer os meus exames, eu estava com muita dificuldade em começar a fazer os exames, porque eu não tinha todos os exames que tinha no Hospital de Olhos. E eu tive o Dr. Ricardo e a doutora Márcia como grandes incentivadores. Eles falaram para mim, a gente não começou com tudo. Começa porque o grande benefício que você pode levar para o paciente é o filtro. Aos poucos, você vai adquirindo o que você precisa, os exames complementares, para que você tenha um respaldo para mostrar para os familiares, mas faça o filtro, faça os exames. E assim eu fiz. No IRPS, ele demonstrou uma dificuldade e um desconforto severos na leitura, né? O overlay, ele conseguiu escolher, e aí a gente selecionou 2 filtros para ele, que são bem densos, o 5B e o 12. E aí, ao final do exame, né, eu fui explicar tudo para a mãe, fazer a devolutiva, né? E, à medida que eu fui explicando, eu me lembro como se fosse hoje, que, à medida que eu fui mostrando para a mãe, mostrando a visão desse paciente, as distorções que ele apresentava, a dificuldade, o esforço, apesar dele ser um paciente brilhante na escola, ele foi ouvindo aquilo e ele abriu um choro, esse paciente que era duro, difícil relacionamento, na família, com os amigos, uma pessoa só, uma pessoa bem solitária. Ele chorou bastante naquele dia e falou até que, enfim, alguém me compreendeu. Isso fez tanta diferença para mim naquele momento, sabe? Fez tanta diferença, eu acho que para aquela criança, para aquela mãe. Eu falei, é isso mesmo. Eu fiquei encantada com aquele momento, com aquela possibilidade, com o que aquilo podia fazer pela vida daquele paciente. E aquilo
gerou um encantamento tão grande em mim, sabe isso que as pessoas falam, depois que você mexe com esse tipo de paciente, você muda a sua visão de medicina e a sua motivação da vida também modifica. Então, aquilo me fez ver que realmente eu estava no caminho certo. Era aquilo que eu queria para mim, era aquilo que eu queria para os meus pacientes. Vamos para o caso 2. Eu trouxe mais casos, tá? Depois, qualquer dúvida que gerar, a gente pode conversar. Essa paciente já é uma moça de 20 anos. Ela morava numa cidadezinha perto de Juiz de Fora, morava em Bicas. E, todo dia, ela estudava, fazia faculdade em Juiz de Fora, e, todo dia, ela ia e vinha de ônibus. Ela tinha carteira de habilitação, mas ela não vinha porque ela não se sentia segura. Então, ela falava que o sinal de trânsito incomodava muito, que a fresta de luz que passava pela persiana incomodava demais, que ela não conseguia enxergar o quadro branco, que ela tinha habilitação, mas se sentia insegura para dirigir, por isso que ela vinha de ônibus. Tinha muito enjoo no ônibus também. E ela fazia tratamento para depressão desde o início da adolescência e fazia tratamento com psicólogo de longa data. Tinha uma enxaqueca severa. No IRPS dela, ela tinha distorções, várias, né? E ela tinha 2 distorções que não estão descritas naquele nosso livro de tarefas. Eu trouxe porque, para a gente falar que isso também, o paciente a gente tem que ter a escuta de ouvir algo que não está ali. Ela falava que tinha uma distorção tipo terremoto. À medida que ela estava lendo há muito tempo, era como se criasse uma fenda na página impressa e que as letras iam caindo ali para dentro. Ela falou, é como se fosse um terremoto, é como se quebrasse, é como se quebrasse o meio da página e caísse tudo ali para dentro. E ela falou também, ela usou esse termo do Código da Vinci. Quando começa o filme, não sei se vocês lembram, vai ressaltando uma letrinha ou outra, vai ficando. Ela falava que via assim. Ela falou, parece assim, ó, quando eu tenho uma folha, uma letra realça aqui, aí eu olho para ela, uma outra letra realça aqui, outra letra realça ali, eu paro de ler, que eu não entendo nada. Essa é a paciente, né? Todos eles eu pedi autorização para trazer a foto e o depoimento. Isso aí foi eu quis trazer, vocês vão ver que vão ter textos que vão estar até escritos errados, porque eu quis trazer a foto do WhatsApp. Foi depois que chegaram os filtros dela, isso foi bem antes de eu ter combinado com o doutor Ricardo de trazer aqui. E eu falei, oi, querida, bom dia, como está com os filtros e a dor de cabeça? Aí ela escreveu assim, bom dia, minha vida mudou. Isso é muito forte, gente. Minha vida mudou, né? Eu falei, jura? Nossa, ela escreveu, sem dor de cabeça. Eu falei, e a leitura de textos? Melhorou muito, e para dirigir está muito melhor. Então, são coisas que mudam o dia a dia de uma pessoa. Essa menina, ela tem uma história de vida difícil, a mãe tem ela tinha vários problemas de relacionamento, ela tinha várias dificuldades, assim, realmente. Era uma pessoa que trazia como uma incompreensão, ela se sentia muito incompreendida, sabe? Então, quando ela fala assim, minha vida mudou, isso é muito. Para todos nós é muito, mas para ela era muito mesmo. Então, a cada caso desses, eu fui me sentindo totalmente assim comprometida com essa ideia da neurovisão, sabe? Isso me mudou completamente, assim. Eu fui ficando muito impactada. Eu tenho esse outro caso aqui. Esse caso é bem legal. Esse caso é uma senhora. E essa senhora, ela foi ao meu consultório. Ela tem um glaucoma severo e
ela foi ao meu consultório para que eu fizesse uma. Ela já tratava com outro colega, por várias questões, ela foi me procurar. E aí fiz o exame dela, oftalmológico, tradicional, tudo direitinho. E ela falou para mim que caía demais. Ela tinha um quadro de um grande comprometimento no campo visual, usava mais de uma medicação, já tinha feito cirurgia para glaucoma. E ela, por ter uma superfície ocular muito ofendida, muito agredida, ela desenvolveu um quadro de olho seco severo, que a gente já tinha tentado de tudo que vocês podem imaginar. Ciclosporina, lente de contato terapêutica, óleo de semente de linhaça em alta dose. Ela já estava fazendo tudo, mas, ainda assim, tinha uma fotofobia intensa, insegurança para andar por conta do quadro de glaucoma e por conta desse olho seco severo, uma superfície ocular muito agredida. E aí eu propus a ela da gente tentar um filtro. Eu propus a ela da gente falar, olha, quem sabe pode ajudar a senhora. Existem estudos que mostram que essa fotofobia pode ser muito aliviada. E aí a gente foi fazer o teste. Fizemos, ela selecionou o filtro 47. E aí, para essa, eu pedi um depoimento. Sabe? Eu falei, dona... Eu ia falar o nome da paciente. Manda um depoimento para mim, falando como que a senhora ficou com o filtro. Aí ela escreveu assim, boa tarde. Com o tratamento feito com a senhora, por causa da dificuldade de enxergar, porque a claridade me incomodava muito, fiz vários exames com lentes de películas de diversas cores para ver qual adaptava melhor à minha deficiência. Foi escolhida e agora estou usando. É um sucesso. Enxergo com mais nitidez e conforto. Estou muito feliz. Obrigada, doutora. E aí, ela parou de cair. Aquela visão ruim por causa do glaucoma severo continua com o campo visual comprometido, mas mudou muito a qualidade da visão dela, gente. Então, essa não é uma paciente Irlen. Ela é uma paciente que desenvolveu uma fotofobia de forma secundária, mas se beneficiou demais com o filtro, sabe? Então, eu quis trazer para a gente justamente fazer aquilo que a Juliana falou, a gente olhar aquilo que o paciente precisa, não só se ele está enquadrado naquele quadro clássico, né, que realmente esse não tem jeito, esse se a gente não fizer algo por ele, a gente vai estar desmerecendo a nossa profissão. Mas esses outros casos, né, onde a gente pode também trazer algum tipo de benefício. Esse é um outro caso dessa paciente. E essa paciente me procurou porque eu contei para a mãe dela, ela é uma paciente próxima à família, e ela tem um contato mais próximo comigo e com a minha família. E eu contei para a mãe dela do caso do meu filho, e aí a mãe quis testar. Ela era uma paciente com muita dificuldade na motivação para as coisas, achava que não enxergava bem, achava que estudava demais e não aprendia nada, sabe? E era assim um pouco ansiosa e ela se achava menos, a crença dela sobre ela mesma é que ela era burra, ela não tinha uma autoconfiança, uma autoestima muito prejudicada. No caso dela, eu não vou falar nada eu só trouxe o depoimento mesmo, mas eu achei muito legal o depoimento. Ela escreveu: oi, tudo bem? Queria te dar notícias sobre os óculos. Quando eles chegaram, eu não estava estudando, então não tinha como te falar direito sobre como eles estavam. Mas agora que já voltei a estudar, parece que estou no paraíso. Ela até dá uma risadinha. Estou me sentindo até mais inteligente, vê se pode. Estou conseguindo lembrar os conteúdos das matérias de aulas passadas, pegando mais rápido, parece que meu cérebro está mais disposto a me ajudar.
estou me sentindo bem e achando que sou mais inteligente, que consigo as coisas. Uso ele o dia inteiro, só tiro para tomar banho e fazer comida, porque ela mudou da cidade dela e está estudando no Sul agora, fazendo faculdade no Sul. De resto, às vezes, quase durmo com ele, porque esqueço que estou com ele. Enfim, só para te dar notícias e te agradecer. Parece que, finalmente, as coisas estão funcionando. Então, assim, é chover no molhado, né? Mas é mais um caso, é mais uma paciente. Porque, à medida que essas crianças vão crescendo, com esforço extremo, pouco resultado, a concepção que elas têm sobre elas mesmas é muito negativa. Elas passam até a escolher os cursos, não porque elas têm, talvez, mais afinidade com um curso ou outro, mas porque elas acham que aquele curso que elas gostam, elas não vão dar conta. Elas acham que elas são com pouca capacidade cognitiva mesmo, sabe? Então, eu acho que você mudar uma crença tão limitante assim, que uma pessoa tem sobre ela mesma, é muito sério. Isso é muito, muito importante. Essa menina, a mãe dela, eu não tive coragem de trazer o áudio que a mãe dela me mandou, porque a ideia aqui não é autopromoção, não, porque cada um de vocês que fizer esses exames e tiver essa relação com os pacientes, é isso que vocês vão ouvir. Não é porque é esse ou aquele. O filtro ele traz uma mudança na vida tão grande dos pacientes que eles têm para com a gente uma relação de gratidão muito intensa. E é isso que vocês vão ver na prática e na vida profissional e acadêmica de vocês. Mas essa paciente ela tem IRLEM, tá? Eu não trouxe o IRPS dela e tudo, mas ela tem o IRLEM. Ah, tá. Esse paciente, ele é um paciente bem difícil, assim. Ele tem transtornos do déficit de atenção, faz tratamento psiquiátrico, psicológico, e a escola, que é uma escola muito tradicional da minha cidade, uma escola que tem os primeiros lugares de aprovação no vestibular, nos vestibulares mais difíceis, né, na universidade, e ele não era um aluno interessante para essa escola, porque ele não ia tão bem. E ele foi convidado a mudar de escola. Quando eles chegaram no meu consultório, estava todo mundo, a família, né, os pais, esse menino já tinha passado por tudo enquanto é lugar. A mãe, assim, uma pessoa nota 1000, muito comprometida com o filho, mas estava assim devastada, não aguentava mais ver o sofrimento do filho. No IRPS ele tinha um IRLEM severo, rico em muitos sintomas. Ele escolheu 2 overlays, né, um purple e um golden hair, que não é muito comum, muitas distorções, e foi a primeira vez que eu vi o Guerra nas Estrelas, que eu via lá, naquele caderninho de tarefas, mas eu nunca tinha visto um paciente. Era muito interessante. Ele ia lendo e puxando o livro, porque é como se as letras fossem entrando para dentro, né, fossem sumindo para cima do livro. Então, ele lia e ia puxando o livro. Muito legal. Ele escolheu também o filtro. Esse filtro, eu tenho vários pacientes que escolhem ele, 12 e 5B. Após o uso do filtro, ele não perdeu mais nenhuma média na escola, sabe? Uma melhora intensa no seu desenvolvimento escolar. E, interessantemente, que ele reduziu as medicações. Isso pode ou não acontecer, mas ele teve uma diminuição na quantidade de remédio que ele tomava. Então, ele continua fazendo os tratamentos que ele tem que fazer, né? Ele continua nos acompanhamentos de outras especialidades que ele precisa, mas ele conseguiu um resultado diferente, ele nunca pegava média, gente. Aquele menino que foi convidado primeiro a sair da escola, agora a escola já estava olhando ele, porque ele é danado, ele é muito bom. Mas só que antes era muita distorção, ele não conseguia. Então, além desse tipo, ele ainda
tem pouco tempo de uso, né? Assim, deve ter o quê? Uns 6 meses. Além dele ter conseguido pegar a média em várias avaliações, ele reduziu as medicações. A família está toda feliz por causa do impacto que isso teve na vida dele, sabe? Acho que essa é a última paciente. Essa paciente é bem interessante. É uma senhora de quase 70 anos, né? E ela desenvolveu uma fotofobia intensa após fazer cirurgia de catarata. Antes de fazer a cirurgia de catarata, o que ela mais gostava de fazer era ver filme. Ela é assim cinéfila daquelas assim de carteirinha mesmo. E tricotava muito, era o que ela fazia, era o que ocupava o tempo dela, sabe? Era a forma como ela sentia prazer. Quando ela fez a cirurgia, ela não conseguia mais ver filme, não conseguia mais tricotar e via halo ao redor das luzes. O que aconteceu com uma paciente de 70 anos que não conseguia mais ter prazer na vida? Ela ficou uma pessoa depressiva. Ela chegou acabada, ela chegou um trapozinho. E aí eu liguei para cá, né, conversei com a doutora Márcia, falei o caso dela, eu falei, olha, eu estou querendo tentar um filtro para ela, doutora Márcia, faça, porque ela vai melhorar. E aí eu fiz o teste de filtro para ela. Nesse caso, foi um caso diferente, por isso que eu trouxe para vocês. Essa paciente quis um filtro. Geralmente, o filtro ele serve tanto para ambiente interno quanto para ambiente externo. Mas, nesse caso, a paciente quis um filtro separado para ambiente interno e um filtro separado para ambiente externo. Quando ela escolheu isso, eu fiz de tudo para ela ficar com um filtro só. Não teve jeito. Ela via muita diferença, ela gostou muito de um para o ambiente fechado. Eu liguei para cá de novo. Falei, doutora Márcia, ela falou, existem pacientes que querem 2 filtros. Eu tenho pacientes assim, pode prescrever. Por que eu trouxe esse caso? Porque, se vocês tiverem, né, também, os colegas oftalmologistas que começaram a fazer os filtros, tiverem um caso assim, que paciente que não quer um filtro só, é uma experiência que eu tive também. Ela falou que uma melhora intensa no conforto visual depois, né? Voltou a ver os filmes e a tricotar. Então, um impacto emocional importante nessa fase da vida, em qualquer fase da vida. Mas, nessa fase da vida, isso pode mudar, assim, em termos até de expectativa de vida, isso pode influenciar. Então, eu trouxe esse caso porque eu achei, não era Irlen também, tradicional, né? Mas se beneficiou muito com os filtros. Era só isso, amigos, tá?